A Rússia está olhando isso de maneira muito oportunista. A Turquia, que é o maior exército da OTAN, já se recusou a condenar o Hamas e está profundamente irritada com a presença da Força Marítima norte-americana no mar nesta região. E o Irã está se aproveitando também. A Arábia Saudita já se afastou de Israel, que era um dos principais objetivos do Hamas, monitorado pelo Irã. Então, quais são as possíveis repercussões dessa tragédia humanitária e dessa guerra na guerra da Ucrânia, que nós nem estamos debatendo mais, não estamos nem falando mais, e se o Putin tiver, não sei se ele está, porque se ele quiser aproveitar para fazer um bombardeio mais intenso, pode fazer, porque não é o assunto que está no noticiário mundial. Como se pode a Rússia se aproveitar desse momento e angariar mais apoio do Oriente? E aí o João Belucci faz a pergunta, eu sei que você tem boa memória, você vai guardar essa pergunta e responder junto com a dele. Belucci. Ela tá dentro do mesmo tema. Eu ia te perguntar porque as relações exteriores de Israel já chamaram o Brasil de anão diplomático naquele famoso episódio. Depois o Brasil voltou, no governo anterior, a ter um alinhamento mais forte com Israel. E o Brasil, queria te perguntar se o Brasil hoje é de fato um anão diplomático ou se foi no calor do momento aquela expressão. Se o Brasil tem relevância nessa disputa. Bom, a primeira pergunta, né? Obrigado pelas perguntas. A primeira, relação a alegria do presidente Putin com essa segunda foco de atenção global. Certamente, Capês. Em primeiro lugar, pela necessidade, né, que o Ocidente vai ter agora de dividir os esforços, né? Então, o apoio que era exclusivo em relação à Ucrânia passa a ter que ser dividido com Israel. Nós já estamos vivendo um momento de carência, né, de munição, 155 milímetros, munição de artilharia. Então, o que já era pouco somente para a guerra da Ucrânia, o que já era insuficiente somente para a guerra da Ucrânia, se tiver que começar a fluir para o teatro de operações do Oriente Médio, é menos uma fonte para a Ucrânia. E não só isso, né? A atenção da opinião pública mundial, né? A Ucrânia necessita do apoio da opinião pública mundial, do apoio da opinião pública norte-americana e da opinião pública europeia, para que ela consiga, recebendo o apoio do Ocidente, para que ela possa travar sua guerra contra a Rússia. É evidente que a Ucrânia sozinha não consegue vencer a Rússia, né? Ela depende do apoio do Ocidente para manter o seu esforço de guerra. Então, um novo foco de atenção com que vai ser dividido, evidentemente que beneficia a Rússia. E a pergunta a respeito da diplomacia brasileira, eu não concordo que o Brasil seja um anão diplomático, eu discordo dessa opinião, né? O Brasil está, por acaso, esse mês, né? Por acaso não, né? Com um sistema de rodízio normalmente previsto, regulamentado, né, pela ONU, presidindo o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, infelizmente, não consegue chegar a nenhuma conclusão, mas o Brasil tem sim se esforçado, tem tentado encontrar meios de que, de alguma maneira, né, encontre uma solução pacífica para a controvérsia, né? Isso está previsto no artigo 4º da nossa Constituição. Então, as bases do nosso comportamento na política externa estão lá listados, são 10 incisos no artigo 4º. Um deles é a solução pacífica de controvérsias. E é isso que o Brasil tem buscado na liderança momentânea do Conselho de Segurança. Só que a situação geopolítica internacional é tão grave, tão complexa, né? Nós vivemos um momento de disputa hegemônica em que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU não vão concordar com nada, né? Com absolutamente nada. Então, infelizmente, da ONU, eu não acredito que saia nenhuma solução. Mas isso não é culpa do Brasil. Isso é culpa da ONU e do sistema internacional do momento que nós vivemos. Bom, só para esclarecer, essa questão do anão diplomático foi um jovem porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Yagal Palmor, que falou isso, fez até uma manifestação com relação à derrota de 7-1 da seleção brasileira para a seleção da Alemanha, e logo em seguida o presidente, não o primeiro-ministro, o representante de Estado, o presidente de Israel, telefonou para então o presidente do Brasil e pediu desculpas. Então essa questão foi mais ou menos que superada. Agora eu te pergunto o seguinte, vou emendar já com o coronel Robson, tá? Os Estados Unidos está mandando bombas de fragmentação para a Ucrânia. Ele não está mandando isso porque ele quer, porque ele é mau, é porque ele não tem mais munição, a munição está acabando.
Como é que ele está abrindo agora uma segunda frente? Esse apoio financeiro de 60 bilhões que vai para a Ucrânia, 14 bilhões para Israel, é dinheiro. Mas sabemos também que a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo e que o dinheiro lá não vai necessariamente para compra de armas. Então, eu pergunto, como é que está essa questão dos Estados Unidos abrindo duas frentes importantes nesse momento? Na Alemanha, há um dizer, two-front war, never again. Então, eu queria perguntar agora, já emenda com o nosso comandante Robson McGregor. Aperta ele, Robson McGregor, porque ele é fã do Douglas, né? Mas é o Farinazo aqui. Quem dera. Aperta um pouquinho, Paulo, vai. O Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, mas veja bem, não se sinta compelido a se comprometer com ela, tá? Porque, na verdade, todos nós estamos trabalhando no terreno das hipóteses, você sabe que é o que a gente trabalha, na verdade, no planejamento militar. Você estabelece uma hipótese, em cima dela a gente vai tentando fazer o que é possível. Mas você espera uma campanha longa em Gaza, ou curta, enfim, qual que é a tua visão disso? E veja bem, é uma pergunta que você não tem obrigação de acertar ela. Nenhum de nós aqui vai acertar, mas eu queria só a tua impressão com relação a tudo o que está acontecendo. Se você espera uma campanha longa ou uma campanha curta. Obrigado. Robson, eu espero uma campanha longa, né? Eu espero uma campanha longa por causa dos exemplos históricos, né? Entrar em Gaza, eu tenho dito isso em outras entrevistas, é muito difícil, porque é um combate muito complexo, pelas razões que eu já apontei, né? Do ambiente urbano, né? Da quantidade de pessoas, de tudo isso que eu já apontei. Mas isso não é o mais difícil. O mais difícil vai ser o depois. E aí, vai fazer o que com a faixa de Gaza? Vai estabelecer um novo governo? Quem vai ser esse novo governo? Como vai controlar aquela população? Como vai sair? Como vai ser a saída? Israel já declarou que não deseja anexar a faixa de Gaza, né? O Israel aceita a solução de 2 estados. Ela não aceita a solução com o Hamas no poder. Isso aí está claro. Então, como é que vai ser sair? E, Robson, a gente sabe como é que foi a guerra ao terror depois do 11 de setembro. Muita gente fez a comparação do 7 de outubro em Israel com 11 de setembro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos iniciou a guerra ao terror, né? Então, o que é comparável? O que é comparável é que houve um forte choque, né, na sociedade americana no 11 de setembro, um sentimento de raiva, um sentimento de fazer alguma coisa, né, de dar uma resposta. Isso aconteceu também no 7 de outubro em Israel. A resposta norte-americana foi a que nós vimos no Iraque e no Afeganistão. Eles entraram no Afeganistão relativamente rápido. Em 8 meses, tinham retirado o Talibã do poder. Passaram 20 anos tentando estabelecer um governo que conseguisse se manter pelas próprias pernas, não conseguiram e fizeram aquela retirada atabalhoada que todos nós vimos, e o Talibã hoje está no poder novamente. Então, como que Israel escapa dessa armadilha, né? O que vai ser da faixa de Gaza depois? Digamos que Israel alcance seu objetivo militar, seu objetivo político, tirar o Hamas do poder. O que vem depois, né? É por isso que eu acredito que vai ser muito demorado. Vai ser muito demorado por razões táticas de um combate muito difícil na faixa de Gaza, mas também por razões políticas, pelo prosseguimento, né, pela fase de estabilização da campanha. E a primeira pergunta a respeito da quantidade de munição, né, dos planos de munição, a situação de munição é muito grave, né, no mundo todo. A munição está acabando tanto para o Ocidente quanto para a Rússia. Não se esperava mais que no século XXI houvesse um conflito de alta intensidade com gasto de milhões de granadas de artilharia, como está acontecendo na Ucrânia. Então, nós vimos aí a Rússia apelando para comprar munição da Coreia do Norte. Quanto que a gente podia imaginar que a Rússia ia comprar munição da Coreia do Norte? E os Estados Unidos, por sua vez, o Ocidente, também estão com seus estoques sem condições de manter o fluxo de fornecimento para a Ucrânia. Então, é verdade, há sim um grave problema de munição. Muito bem. Emerson Tauil, a sua pergunta, Coronel Paulo Costa. A pergunta é a seguinte, o Tauil vai fazer uma pergunta, mas será que a ocupação de Gaza não traz a lembrança de Israel? A ocupação desastrosa do Líbano começou em 1982, isso esteja na cabeça dos militares israelenses, as consequências todas até a saída em 2006. Mas, Emerson Tauil, a sua pergunta. Coronel, Israel diz que vai aniquilar o grupo Hamas. Nós sabemos que o grupo Hamas, o grupo terrorista, ele tem uma raiz muito forte no seu idealismo. Ele está distribuído hoje em todo o planeta. Como exterminar um grupo, né, que tem seu viés totalmente ideológico, dentro de Gaza,
essa atitude de Israel é pura e tão somente um ato, talvez, de vingança, podemos dizer assim, ou propriamente para impor a sua autoridade, né, como líder de um país como é Israel, e tentar ali coibir de alguma maneira o grupo Hamas? Essa é a grande questão. Eu concordo que a missão de eliminar o Hamas é uma missão praticamente impossível, pelas razões que você muito corretamente aponta. É um grupo fortemente ideologizado, né, que recruta com muita facilidade entre todos esses palestinos que estão sentindo muita raiva também nesse momento, né? Não pensem que a raiva está só entre a raiva justa, né? Está muito justa a raiva dos israelenses, mas essa raiva também está acontecendo na faixa de Gaza, nós não podemos esquecer disso. E essa raiva é um excelente... Esse pessoal com raiva muito facilmente adere, né, a essas ideias radicais propostas por um grupo de natureza terrorista como é o Hamas. Então, você eliminar esse grupo, o grupo com uma ideia, né, uma ideologia, é muito difícil. O que é possível? É possível você tirar o Hamas do poder. É possível você eliminar as principais lideranças, prender as principais lideranças, eliminar as formas como eles exercem o comando e o controle, você estimular o surgimento de uma nova liderança que seja mais aceitável, por exemplo, uma liderança da Autoridade Palestina, do grupo Fatah, né, do Mahmoud Abbas. Você pode sim tirar o Hamas do poder. Agora, eliminar a ideia, né, eliminar o vírus, vamos chamar assim, né, do terrorismo como um todo, é muito difícil, concordo com você. É uma missão praticamente impossível. E muito bem lembrado pelo Capês, né? Eu dei o exemplo do Afeganistão, mas o exemplo do Líbano é até muito mais pertinente, né? Porque se refere ao próprio exército israelense, num combate muito próximo, né, já desse século, e realmente eles tiveram muita dificuldade, certamente eles devem ter aprendido lições com o que aconteceu no Líbano. Estamos conversando com o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. É um privilégio aqui para todos que nos acompanham na Jovem Pan contar com estas informações, análises precisas e, portanto, é um prazer enorme. Eu quero abrir o nosso querido Renato Batista está querendo fazer uma última pergunta. Eu pediria que o senhor fosse bastante sintético nesta sua resposta. Renato, a sua última pergunta para o Coronel Paulo Filho. Coronel, você chegou a falar um pouco na sua última resposta sobre como seria esse futuro após Israel eventualmente tirar o Hamas do poder. Se seria fortalecendo o outro grupo, o Fatah, como você falou, se eventualmente tem uma possibilidade que é aventada de outros players globais, de alguma maneira, ajudarem numa estabilização de Israel por algum período, até que se haja uma estabilidade, uma normalidade, para que haja algum tipo de eleição. Quais são as possibilidades que você vê para o futuro aí, caso o Hamas seja retirado do poder? Eu acho que tem que ser, a única solução possível é tentar se encontrar um governo que seja representativo, né, daquela população, porque não adianta você colocar um governo que não represente os interesses da população que vive naquela área, mas que tenha uma interlocução, né, com o Estado de Israel, que admita a existência do Estado de Israel, coisa que o Hamas não admite. A única solução é essa, eu não vejo outra solução, não. E não será fácil atingir esse objetivo, certamente. Muito obrigado, Coronel Paulo Filho. Até uma próxima oportunidade, que não vai demorar, porque, lamentavelmente, essa guerra vai ser longa e vamos precisar muito das suas análises aqui. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigado. Forte abraço a todos. Bem, tivemos aí agora há pouco imagens ao vivo de uma explosão, lamentavelmente, ainda está para confirmar, provavelmente foi em Gaza nesse momento. Estas imagens são de Israel. Vamos continuar aqui. Eu quero a análise do Coronel Robson Farinazzo. Muito bem, essa é uma questão que nós estamos acompanhando ao vivo, a guerra que se encontra de Israel contra o Hamas. Uma tragédia humanitária, 1.400, a maioria deles jovens, cenas chocantes, assassinados de maneira brutal e cruel. A reação de Israel vai provocar efeitos colaterais, vamos ver cenas que vão nos entristecer muito, crianças palestinas mortas, mulheres palestinas mortas, pais chorando sobre os corpos de seus filhos. Essa é uma tragédia que se prolonga aí há mais de 70 anos e estamos cobrindo esta guerra. Agora, eu queria que você analisasse também uma possibilidade dessas consequências se alastrarem, principalmente em torno da Europa. Aqui na América do Sul é mais difícil chegar, mas podem chegar de maneira indireta. Até que ponto
essa guerra, repito, o Irã poderá entrar em efetivo confronto com os Estados Unidos. Já houve um ataque da Al-Qaeda no marco que antecedeu o 11 de setembro, em 2001, um ataque que afundou uma embarcação de guerra dos Estados Unidos, ali no Golfo Pérsico. Então eu pergunto, qual a possibilidade, eu quero que você faça uma análise agora técnica da evolução desse conflito. Trabalhe com essa hipótese. Como é que ela vai evoluir até um confronto regional? Quais seriam as variáveis? Bom, Capês, o que eu posso dizer é o seguinte. O Irã é o centro de gravidade dessa crise, ninguém tem dúvidas. Por quê? Se a gente pegar... eu analisei essa noite, né, 5 batalhas urbanas que aconteceram contemporaneamente aí, né, que influenciaram nossos dias. Então, Mossul durou 1 ano, Alepo 4 anos e meio, Fallujah 45 dias, Raqqa 4 meses, Bakhmut 1 ano. Sendo que tanto Mossul quanto Raqqa, elas tiveram batalhas acessórias, diversionárias, que acabaram por prolongar, né, a duração da batalha principal. Onde eu quero chegar nisso? Se Israel começar as operações de Gaza, ao que tudo indica, está começando hoje, e o Irã ou seus proxies iniciarem uma agitação grande na fronteira norte, a gente não sabe aonde isso vai acabar, e eu penso que esse é o principal objetivo do Hamas, né? Ter uma série de batalhas acessórias aí que podem levar Israel ao colapso. Aí você fala, como é que um país como Israel, que tem toda essa capacidade militar, vai entrar em colapso? Olha, se Israel não tivesse ameaçado de entrar em colapso, os Estados Unidos não estavam reforçando tanto as defesas do Oriente Médio. Então, a possibilidade de o Irã ou seus proxies entrarem e Israel ter um problema militar seríssimo é dos mais altos. Bom, aí a gente entra numa segunda hipótese mais perigosa, né? Que é o Irã entrar efetivamente em guerra com os Estados Unidos.